Falei pra Pronto, você. qual é a Fala. página mesmo? Porque... Qual a página mesmo? Pode falar, galera. Página. Peraí, o Guilherme não achou ainda a página. Não achei não. Porque a conexão caiu, eu caí. A conexão caiu, Ai. entendeu? 37, Gui. Ok. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Pode-se concluir. Estão ouvindo bem? Sim. Tá. Pode-se concluir que o valor do coeficiente C vai determinar o ponto em que a parábola corta o eixo das ordenadas. Ordenadas, tá, gente? Ixi, peraí. Deixei a caneta destampada, ferrou. Das ordenadas. Ou eixo Y. Então, a gente vai ter o 0 e o ponto C. Esse cara corresponde a X. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y, tá? Certo. Certo, gente? Sim. Tá. Agora vamos para a nossa apostila. Querem que eu comente mais algum? Por mim, não. A única que eu tinha dúvida é aquele que você explicou lá na apostila. Tá. Então vamos lá. Se surgir dúvida mais para frente, a gente comenta, tá? Tá. Vamos na apostila agora, na página 138. Todo mundo já se localizou aí? Sim. Sim. Peraí, galera, deixa eu fazer uma gambiarra aqui com as canetas, que eu deixei aberta. Então, tô colocando álcool nelas, mas acho que a azul já era. Vamos lá, vamos começar a leitura dessa parte aí. Os zeros de uma função quadrática. Então, vamos começar a ler, tá? É legal vocês terem a canetinha marca-texto aí, porque se for importante, eu vou pedir para vocês grifarem, tá? Sabemos que o zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico da função intersecta o eixo x. Grifa isso. Por ter forma curva,
o gráfico da função quadrática pode cruzar ou não o eixo x. Caso a parábola cruze com o eixo x, pode haver um ou dois pontos de intersecção. Isso significa que dada uma função quadrática, ela pode ter 2 ou nenhum zero da função. Então, para a gente ter o zero da função, né, eu tenho que ter ou a minha curva, né, no caso da função quadrática, porque o gráfico é uma curva, ou no caso da função afim, uma reta que cruze o eixo x. Ali eu vou ter o zero da minha função. No caso da parábola, eu posso ter dois pontos que intersectam o eixo x. Eu posso ter um ponto que intersecta o eixo x. Quando eu falo de eixo x, eu estou falando do ponto que vai ser o zero da minha função, né? E eu posso ter nenhum ponto que cruze o eixo x. Foi os 3 casos que ele falou aí, ó. Eixo y, eixo x. Essa parábola aqui, por exemplo, não intersecta o eixo x, ó. Ela não corta o eixo x em nenhum momento. Então, aqui eu não tenho zero da função. Nesse caso, ela intersecta o eixo x em um ponto. Então, eu vou ter um zero da função. E eu também posso ter 2 zeros da minha função, quando a minha parábola intersecta o eixo x em 2 lugares. Por enquanto, foi isso que ele falou aqui, tá, galera? Ó, então vamos lá. O zero da função é a abscissa do ponto onde o gráfico da função intersecta o eixo x. Então, eu vou ter o zero da minha função quando o gráfico corta o eixo x, tá? São esses casos aqui, ó. Cortou o eixo x, tá? Por ter forma curva, o gráfico da função quadrática pode cruzar ou não o eixo x. Repara que aqui ele cruza o eixo x em 2 pontos, aqui em um ponto, aqui em ponto nenhum, tá, gente? Então, eu só estou mostrando matematicamente o texto que está escrito na apostila. Caso a parábola cruze o eixo x, pode haver um ou 2 pontos de intersecção. Aqui eu tenho um ponto de intersecção. Nesse caso, eu tenho 2 pontos de intersecção. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá. Isso significa que, dada uma função quadrática, ela pode ter 2, 1 ou nenhum zero da função. Então, ela pode ter 2 zeros da função, porque ela intersecta o eixo x em 2 pontos. Ela pode ter um zero da função, porque ela intersecta o eixo x em um ponto. Ou ela pode ter nenhum zero da função. Por quê? Porque ela não está intersectando o eixo x em nenhum ponto. Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Sim. Podemos determinar algebricamente os zeros da função calculando os valores de x que satisfazem f de x igual a zero. Assim, os zeros da função quadrática definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c são as raízes da equação do segundo grau. Para resolver essa equação, calculamos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, em que delta é igual ao b ao quadrado menos 4ac. Isso nada mais é do que achar as raízes da equação, né, que são os valores de x que vão satisfazer a minha função pela fórmula de Bhaskara, que a gente já estudou agora há pouco lá atrás. Lembram dela, galera? Sim, Sim. ou não? Tá. Aqui você vai calcular, usando a fórmula de Bhaskara, x1 e x2.
tá? Vamos grifar. Grifa aí, ó. Podemos determinar algebricamente os zeros da função calculando os valores de x que satisfazem f de x igual a zero, até aqui embaixo, ó. ax² mais bx mais c igual a zero. Grifa até aqui. Todo esse último parágrafo. E depois grifa aqui a fórmula de Bhaskara. Fala, André. Acho que a gente já grifou isso, porque no meu aqui tá grifado já. Mas a gente ainda não leu isso aqui. Vai ver que você leu sozinho, será? Acho que foi eu mesmo, fazendo exceção aqui. A gente ainda não leu esse capítulo, a gente está entrando nele agora. Então, grifa o último parágrafo e grifa a fórmula de Bhaskara no quadrinho azul. Tá. Vamos ver o que ele fala mais. Conforme estudado anteriormente, a expressão delta, que é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, é conhecida como discriminante da equação do segundo grau. Dependendo do seu sinal, a equação pode admitir ou não raízes reais. Grifa tudo isso. Então, da mesma forma, quando a gente trabalhava na equação do segundo grau, né, na fórmula que a gente usava, a fórmula de Bhaskara, a gente tinha que a gente chamava o valor de delta de discriminante. Aqui continua igual. Delta continua a ser o discriminante. E de acordo, né, com o sinal do delta, a gente vai ter ou não raízes reais, tá? Aqui, ó, quando a gente calculava na fórmula de Bhaskara, que a gente tinha o delta negativo, a gente não tinha raízes reais, a gente não conseguia calcular o x, tá? Por quê? Porque a gente não consegue calcular uma raiz quadrada de um número negativo. Lembram disso? Lembram, galera? Quando a gente chegava, que a gente ia calcular a fórmula de Bhaskara, que a gente calculava o delta e o delta era negativo, a gente nem continuava. A gente escrevia lá, não é possível encontrar raízes reais para delta negativo. Então, aqui o conceito é o mesmo, tá, gente? Aí ele fala assim, ó. Desse modo, ao estudar o sinal do discriminante da equação ax² mais bx mais c igual a zero, determinamos se a função f de x é igual a ax² mais bx mais c, apresenta 2, 1 ou nenhum zero. Então, quando a gente tinha... Vamos ver aqui o que ele fala, porque ele já vai estar fazendo uma revisão. Exemplo 1. Os zeros da função definida por f de x igual a x² menos 3x menos 4 são raízes da equação x² menos 3x menos 4 igual a zero. Então, vamos resolver aqui junto. Então, a gente vai achar os zeros da nossa função, tá? Então, a gente tem lá a função f de x igual a x² menos 3x menos 4. Então, a gente vai pegar essa função e vai calcular ela como uma equação, tá? x² menos 3x menos 4 igual a zero. Para ela ser uma equação, eu tenho que ter uma igualdade. Então, eu igualo essa função, torno ela uma equação e igualo a zero, tá? Agora, eu vou resolver. É uma equação do segundo grau. Por que é uma equação do segundo grau? Por causa desse expoente aqui. Se é uma equação do segundo grau, eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula
fórmula de Bhaskara, eu vou primeiro... Quem é a fórmula de Bhaskara? É x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. O que eu vou fazer antes de resolver isso daqui? Eu vou achar o valor de delta. Então, delta é igual a menos... Aliás, menos não. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui eu tenho que saber quem é A, quem é B e quem é C. A é igual a 1. Ó, aqui não tem nada, é o coeficiente 1. B é igual a menos 3. E C é igual a menos 4. É muito importante identificar os coeficientes, saber quem é quem na minha equação ou na minha função, tá, galera? Então, aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é menos 4. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Estou substituindo, achando o delta, né, que é o meu discriminante, para depois poder achar as raízes. Então, delta vai ser igual a base negativa expoente par, então ela vai ficar positivo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 9 vai ser igual a 25. Portanto, o meu delta aqui é igual a 25. Quando o meu delta é maior que 0, eu vou ter 2 raízes reais. Vamos ver aqui, ó. Vamos confirmar essa informação. Mas isso já me dá a dica que eu tenho que ter 2 raízes para essa equação. Agora eu vou aqui, ó, aplicar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Então, X é igual a... B vale menos 3, então é menos 3. Mais ou menos a raiz de 25, porque o discriminante eu acabei de calcular aqui e vi que ele vale 25. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Então, isso aqui é igual a menos com menos mais 3, mais ou menos a raiz de 25 é 5 sobre 2. Agora, aqui eu vou calcular x1, que é igual a 3 mais 5 dividido por 2, e vou calcular x2, que é igual a 3 menos 5 dividido por 2. Aqui, ó, 3 mais 5, 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, a primeira raiz que eu encontrei aqui é 4. Uma segunda raiz. Então, eu tenho aqui, ó, 3 menos 5. Isso daqui vai dar menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, eu tenho aqui 2 raízes reais diferentes, tá, gente? Então, o meu delta maior que 0, ele vai indicar que eu tenho 2 raízes reais. Vamos completar aqui, ó, 2 raízes reais diferentes. Tira um print da lousa e deixa aí para vocês isso, gente. Isso. Vamos continuar vendo aqui. Então, eu resolvi aqui na lousa o que está resolvido aqui na apostila, ó. Aqui na apostila ele resolveu o que eu fiz na lousa, tá, galera?
Então, ele achou, ó, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 1, tá? Vamos ler agora. Ele fala assim, logo, a função tem dois zeros, x igual a 4 e x igual a menos 1. Ou seja, seu gráfico intersecta o eixo x nos pontos menos 1 e 0 e 4 e 0. Aí aqui embaixo, ele tem o gráfico construído. Então, trabalhar aqui com a fórmula de Bhaskara e encontrar essas duas raízes, ele me mostrou aonde o meu eixo x vai ser cortado pela minha função. Então, ele vai ser cortado no ponto 4 e 0 e no ponto menos 1 e 0. Esse aqui é o x do meu gráfico, esse é o y. Esse é o x do meu gráfico, este é o y. Até aqui, galera, vocês estão entendendo? Estão conseguindo associar isso aqui? Aí, a aula tá acabando. Sim. Tá tranquilo? Sim. Ah, Felipe, você está entendendo? Sim, é que tá travando um pouco. Tá. Então, aqui, ó, são os pontos que a parábola, né? Corta o eixo X. Corta o eixo X. Então, essas duas raízes são os pontos que a parábola vai cortar o meu eixo X. Tira o print, galera. A nossa aula já está acabando, falta 1 minuto, passa muito rápido. Amanhã a gente continua vendo os outros exemplos do discriminante, tá? Então, aqui o que é importante gravar? Que quando o meu discriminante, que é o delta, que é o primeiro carinha que eu vou calcular, for maior que 0, eu vou ter duas raízes reais diferentes. Aí eu venho aqui na fórmula de Bhaskara, faço a conta, achei duas raízes reais diferentes. Achei o x1, que é igual a 4, e o x2, que é igual a menos 1. Neste caso, quando eu for construir o gráfico da minha parábola, eu vou ter o meu eixo x cortado em dois pontos, que é o ponto 4 e 0 e menos 1 e 0. Na nossa próxima aula, que é na quinta-feira, a gente vai ver os outros casos, tá certo, galera? Alguma dúvida? Tá bom. Dúvidas? Até agora não. Então tá. Até Então agora na não. quinta-feira a gente continua, certo? Certo. Então Sim. tá. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente.